Vamos conversar sobre segurança agora no Balanço Geral Alagoas. E quando o assunto é segurança, a gente sempre conta com o auxílio luxuoso do meu querido amigo Estael Santos. Satisfação. Rapaz, firme e forte, você. Não tá fácil não, olha a elegância do homem. Tudo bem com você, Estael? Tudo na paz. Bom, Estael, nós temos aí dois importantes temas hoje a serem discutidos. Para variar, temas polêmicos, né? E eu queria a sua análise. Perfeito. Olha, nós mostramos ontem aqui no BG um flagrante absurdo, né, de um assalto, esse aqui, né? No Acauã, especificamente, onde uma senhora que estava dentro desse carro, acaba reagindo a esse assalto aí com esse cidadão, né? Ela vai sair do carro, olha a confusão, ela saiu, ela reage, a moto cai, ela sai correndo, né? Ele ainda dá tempo de levantar a moto, subir na moto, sair em alta velocidade e a senhora que estava ali na frente, eu não sei porque ele deve ter tropeçado, caída, ele ainda passou por cima dela. Olha a situação e a cena gravada pela família, na frente de casa, né? A sua análise. Bom dia, meu grande amigo, muito bom dia a todos. Tiago, a gente precisa iniciar a fala aqui pesando o que a gente costuma deixar claro, nunca reagir. Né? Esse vídeo mostra bem o risco que corre aquela pessoa que se encoraja a reagir. Né? O bem maior do ser humano é a vida. Então, não vale, você não pode colocá-la em risco. Se a pessoa ela é surpreendida pelo criminoso, o correto é entregar os pertences, né? Não agir de forma brusca e aguardar que aquele pesadelo acabe. Né? Se a pessoa, se existe algo que pode ser feito pela pessoa, é agir. E quando eu falo agir e não reagir, é agir de forma preventiva, Tiago, se antecipando aos fatos. Né? Porque, volto a dizer, se você foi rendido, não há mais nada o que se fazer. O que você disse bem uma coisa, porque, veja, o fato de se antecipar aos fatos, ele certamente deve ter passado pela rua já de butuca, fazendo aquela observação de praxe, para quem quer fazer alguma coisa criminosa. É a chamada pré-eleição. Exatamente. E aí achou, né, que a senhora estava dentro do carro de bobeira, estava ali, podia estar muito bem vendo o celular, que muitas vezes muita gente tem essa mania, né, de ficar dentro do carro vendo o celular, se distraindo ali, quando se depara com uma situação como essa. Ou seja, se não tivesse, né, lamentavelmente a gente tem que dizer isso, né, a gente tem que antecipar. O cidadão de bem hoje não pode ter mais o direito de estar, podia estar muito bem esperando alguém da família descer da casa para seguirem com a viagem, ir para algum compromisso, certamente pode ter sido isso, mas hoje, infelizmente, né, a bandidagem está tocando o terror, você não tem como mais ficar ali esperando alguém no meio da rua, né? Tiago, muito bem colocado por você. Isso realmente é o que deve ter acontecido. Alguma coisa na conduta desta mulher chamou a atenção desse criminoso. Além dele escolher, é o que a gente chama de fazer a escolha, a pré-eleição do alvo, né? O criminoso ele também é oportunista. Ele deve ter ponteado o deslocamento dessa mulher até o veículo ou a permanência dessa mulher dentro do carro. Volto a dizer que alguma coisa na conduta desta mulher chamou a atenção desse criminoso. E digo ainda, esse assalto ele foi feito com bocão, uma gíria até conhecida pela polícia. É quando o criminoso assalta sem fazer uso da arma de fogo. Que, inclusive, pode ter sido isso que encorajou ela a reagir. Exato. Mas não é correto. Exatamente. Não é para reagir. Pois é, esses caras não têm o que perder. Não, né? E podia ter sido, nós podíamos estar aqui noticiando algo muito pior. Sim. Né? Bom, vamos passar para o segundo caso, que é outro caso também estarrecedor, um assunto que tomou conta aí do país inteiro, do mundo inteiro. Esse assunto polêmico, que nós estamos na cidade de Sobral, no Ceará. Quem está aqui com o megafone é o ex-governador Cid Gomes. E senador licenciado. Está acontecendo uma confusão no Ceará envolvendo aí os policiais militares que estão protestando de forma mais veemente. E aí o que aconteceu, né? A gente está vendo já o tumulto. O Cid Gomes tentou com a retroescavadeira, digamos assim, entre aspas, invadir aquele ambiente militar. E os militares que estavam ali utilizando das suas famílias, das suas esposas como escudos, isso é importante que se diga isso, estavam também com os rostos cobertos, né?
eles acabaram que, diante dessa confusão, o Cid Gomes, segundo constam as informações, foi alvejado, né, de raspão por esses pseudos policiais. Por que eu digo pseudos policiais? Aliás, atingiu o pulmão, né? Está confirmada essa informação, né? Então não foi de raspão, atingiu o pulmão, ele está realmente agora na UTI e inclusive vai ser transferido para Fortaleza, essa é a última informação. Bom, nós temos aí um caso muito polêmico, porque você tem duas situações distintas e eu queria a sua análise. Essa imagem que está aqui clara, que está inclusive destacada aqui pela nossa produção, é a imagem, a gente tem vários momentos disso, é claro que a qualidade da imagem não nos ajuda muito, mas ficou claro, olha aí, ó, o momento do tiro. Percebe-se que, de fato, é uma .40. Por que eu digo isso? Porque inicialmente foi dito que ele teria sido atingido por balas de borracha e não foi o caso. Aliás, a própria assessoria dele inicialmente disse que era bala de borracha, depois desmentiu e veio com a informação correta e precisa. Ou seja, a gente tem aí uma situação, no mínimo, esdrúxula. De um lado, uma força policial, os policiais militares que estão ali estão aquartelados, mas não estão devidamente paramentados como deveriam estar. Ou seja, estão vestidos de uma forma civil, com os rostos cobertos, utilizando a família de escudo, e de um outro lado, um ex-governador de um estado, ou seja, queira ou não, ainda é uma autoridade, ele senador licenciado, que de uma forma direta ou indireta acabou incitando essa manifestação, dando um prazo inclusive de 5 minutos para eles saírem, né, daquela situação, e aí entrou numa retroescavadeira e invadiu de qualquer jeito e deu no que deu. Eu fiz questão de pontuar exatamente, contextualizar para o nosso telespectador entender, e eu queria a sua análise sobre este caso aqui. Olha, Tiago, é um momento delicado, né? Uma situação complexa. Estes militares, eles vinham reivindicando já há algum tempo reajuste salarial. Teve um não como resposta, porque o governo ele lançou, enquanto contrapartida, uma porcentagem de reajuste, não foi aceito por eles. Eles, neste extremo, né, resolveram aquartelar-se. Vamos fazer greve, que é algo inconstitucional para operador de segurança. Tá Perfeito. Bom? E o que é que acontece? Aqui existe uma crise que precisava ser gerenciada. Houve uma atitude que ao meu ver, foi inconsequente por parte deste político que usou dessa retroescavadeira para invadir e assim tentar acabar com este aquartelamento. É o 3º Batalhão da Polícia Militar que fica sediado lá em Sobral. Volto a dizer, momento de crise que precisava ser gerenciado de outra forma. Uma mesa de diálogo, uma conversa, discussões diferente desta. Existe ali um momento muito delicado, os nervos aflorados, que foi o estopim para tudo isso, foi essa ação. É muito triste para quem avalia, e eu me posiciono enquanto entusiasta desse assunto de segurança pública, falar de uma situação como essa, assim como você colocou. De um lado, a segurança pública, de outro, um político, onde eram os dois, né, representantes das duas classes, sentar e conversar. Eu espero e acredito que será o próximo passo que representantes de entidades da polícia, governo, outras entidades possam sentar e buscar vias legais para resolver esse problema. O que tem que deixar muito claro é que está tudo errado, nos dois sentidos. O próprio Cid Gomes, que não poderia ter incitado quem estava ali fazendo a realização daquele protesto, como ele estava aqui incitando, né? A imagem é muito clara, tem inclusive até uma imagem até mais próxima, ele dando realmente, olha, você tem 5 minutos para sair daí, senão o bicho vai pegar aqui. Para sair em paz. Para sair em paz, exatamente, para sair daí. E diante da negativa, né, dos policiais militares que estavam ali naquele momento, repito, eles não estavam de uma maneira oficial aquartelados, estavam fardados, estavam protegendo o patrimônio público, não. Eles estavam em uma outra situação. Tá? Então está tudo errado, a forma como o Cid veio e principalmente como esses policiais militares reagiram, porque não é o caminho, né? É uma situação realmente aqui, inclusive assim, fica até complicado, até para a gente que está aqui de fora, saber se de fato eles eram mesmo policiais militares, porque não tem identificação. Gente, a informação que nós temos é que a coisa chegou de uma gravidade em Fortaleza, no Ceará,
que os próprios policiais militares, em protesto, estão depredando viaturas da Polícia Militar. Veja a que ponto nós chegamos. Isso está errado, Stael. Isso não pode acontecer, por mais direitos que eles possam ter. Não se pode fazer isso. Não pode depredar patrimônio público. A gente combate isso aqui todo santo dia. E o policial militar no Ceará, dando esse péssimo exemplo, como é que a gente vai agora dizer à população de uma forma geral que não faça a mesma coisa? Sabe, é um discurso. Os caras foram por um caminho que, infelizmente, essa é a minha opinião, infelizmente, deu margem para toda essa confusão. Repito, a gente não sabe a realidade em si, os detalhes. Será que de fato existia uma mesa de negociação? Será que existe um diálogo? Né? Será que como é que a coisa se degringolou até esse ponto? Né? A gente sabe das dificuldades da categoria e aqui a gente se soma também a isso, porque não é fácil mesmo combater a criminalidade, sair de casa de manhã e não saber se vai voltar de peito aberto muitas vezes, utilizando muitas vezes equipamentos antigos, atrasados, né? E a bandidagem de fuzil na mão. A gente sabe de tudo isso. Agora, nada disso justifica. Aí eu quero te perguntar, para a gente finalizar, foi um uso exacerbado dessa força nos dois sentidos? Queria a sua análise, por favor. Olha, Tiago, eu penso da seguinte forma: não estavam uniformizados, mas isso não quer dizer que eles não eram polícia. Claro que é difícil de identificar. Mais uma vez, dentro do quartel, o fato de não estar uniformizado não deixa, não tira essa função, ele não deixa de ser polícia. Eu até acredito também que o fato de ele estar encapuzado era com medo de alguma retaliação por parte do governo depois de tudo isso. Claro que existiram excessos e que estes excessos eles possam depois ser pontuados e aquelas pessoas apontadas como responsáveis serem responsabilizadas. Volto a dizer que o que espero para tudo isso é vias legais para resolver, uma vez que a sociedade precisa da segurança com afinco, pronta para garantir a ordem pública, que é o que não está acontecendo. Tá? Pois é, a consequência de tudo isso é a população que fica desprotegida, né? Mais ainda pagando um preço de uma situação que não tem nada a ver entre o Estado e a categoria. Não tem cabimento isso. Preciso encontrar realmente um denominador comum. Grande Stael, prazer revê-lo. Você sabe que a minha função aqui é botar a lenha na fogueira, né? Deus abençoe. Então tá certo. A missão para retirar. A missão concedida. Grande abraço, meu querido. Até semana que vem, se Deus quiser, viu?